Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações pequistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 20 de setembro. Eu sou o Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura da semana. Escutamos o informe da companheira Natália Sena em relação às reuniões da Comissão Executiva Nacional do PT. Escutamos também o informe feito pelo companheiro Tadeu, de Sergipe, acerca do encontro estadual do PT sergipano. E ainda escutamos a participação do companheiro Fábio Rosa, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores nas Agências Reguladoras, que participou de atividade no Congresso Nacional e falou sobre a reforma administrativa. Companheirado, começamos a edição de hoje aqui do podcast mais uma vez e vamos continuar fazendo isso, expressando a nossa solidariedade e apoio integral à causa palestina, ao povo palestino, que continua, neste momento, sendo vítima de um processo de genocídio, limpeza étnica e assassinato televisionado e transmitido, e vítimas do Estado terrorista de Israel, que iniciou incursões por terra. E agora, o que já era catastrófico, abominável e inaceitável, apenas piora. Repudiamos completa e absolutamente as ações terroristas do Estado genocida de Israel e reforçamos que agora, no encontro das Nações Unidas que ocorre nos próximos dias, os países que disseram que fariam reconhecimento do Estado de Israel o façam e que, mais do que isso, condenem o que está sendo feito por Israel e façam o que deve ser feito. Suspendam as relações diplomáticas, rompam as relações, e um desses deve ser, inclusive, o Estado brasileiro. Já passou da hora e isso precisa acontecer. Para além disso, a situação aqui no Brasil, essa semana, escalou. Se a gente não usava essa palavra há algum tempo, o fato é que, na semana passada, nós tivemos a decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que condenou o chamado núcleo crucial do golpe, tendo como mentor, organizador e principal responsável pela organização criminosa Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão. Mas a reação da extrema-direita e dos seus apoiadores e cúmplices foi praticamente imediata. Se a condenação saiu no dia 11 de setembro, na semana passada, na quinta-feira à noite, nós começamos essa semana com a Câmara dos Deputados aprovando duas propostas que vão justamente no sentido de protegê-los e tentar impedir que as punições sejam aplicadas. Na terça-feira, vimos a Câmara dos Deputados aprovar a chamada PEC da blindagem, ou para muitos uma PEC de bandidagem, ou qualquer outro nome que seja sutil perto do que de fato eles estão tentando fazer. É uma resposta para mudar a possibilidade dos próprios parlamentares serem investigados. Nós já sabemos que os parlamentares federais, bem como outros, possuem o chamado foro por prerrogativa de função. Isso quer dizer que, diferente da maior parte dos indivíduos, eles não são julgados inicialmente pelo juiz de primeira instância, provavelmente como você que está me ouvindo e eu próprio. Os indivíduos que possuem foro por prerrogativa de função são julgados por outras instâncias e os seus processos têm início, no caso, por exemplo, dos parlamentares federais, no Supremo Tribunal Federal. Só que agora o que eles estão querendo fazer é alterar, mais uma vez, porque isso não é inédito, a regra do jogo, para que eles só possam ser investigados se eles mesmos concordarem. Em resumo, é isso. E mais do que isso,
Esta decisão, se eles vão concordar ou não que um deles seja investigado, será feita de forma secreta, de tal maneira que nós não poderemos mais saber quem votou favorável e quem votou contra um processo que autoriza a investigação por parte do Supremo Tribunal Federal. É um escárnio, é um absurdo, mas é uma resposta por parte da extrema-direita e por parte do centrão à condenação de Jair Bolsonaro e demais membros do núcleo crucial do golpe, feita pelo STF. Na opinião desses indivíduos, deixou de ser legal, deixou de ser bacana ser julgado diretamente no STF. Bom era quando o STF não julgava. Por quê? Porque eles tinham certeza da impunidade. Agora que o STF, em alguma medida, está julgando, deixou de ser legal, deixou de ser bacana ser julgado diretamente no Supremo. É melhor agora ser julgado, por exemplo, lá na primeira instância e que o processo demore muito, mas muito mais. E, inclusive, para que eles possam ser julgados, eles precisam primeiro concordar. É um absurdo em todas as dimensões. Infelizmente, tivemos deputados do nosso partido, 12 deles, que votaram favoravelmente a essa proposta. Sobre esse assunto, a gente vai escutar o informe aqui na edição de hoje da companheira Natália Sena, porque este assunto apareceu na reunião da Comissão Executiva Nacional do partido. Agora, achando pouco e, na minha opinião, muito sabiamente, lançada esta proposta absurda que de imediato gerou reação no conjunto da sociedade, porque é muito absurdo, no dia seguinte colocaram em votação o projeto, a proposta de urgência da PEC da anistia. Pois é, e foi tão sábio o movimento que até hoje tem mais gente falando em relação à PEC que trata das prerrogativas ou a PEC da blindagem do que gente falando da PEC da anistia. Ou seja, o movimento que eles fizeram, eles, centrão, extrema-direita, foi nesse sentido para eles, acertadíssimo. Por quê? Porque o objetivo final era a anistia. Só que toda a reação se deu principalmente em relação à PEC da blindagem. Mas, no dia seguinte, eles colocaram em pauta e votaram a urgência da PEC da anistia. Primeiro, destacar que não podemos aceitar que essa PEC seja votada. Segundo, o papel absolutamente absurdo, inominável, medonho do indivíduo chamado Hugo Mota, que, lembremos, foi elogiado por gente nossa como um grande político. O Hugo Mota está escolhendo o lado dele, se é que não tinha escolhido antes. E, infelizmente, recebeu nossos votos lá atrás. Só para confirmar a tese de que nunca vale a pena. E o Hugo Mota colocou em votação o requerimento de urgência, ao que parece, em um movimento que contou com o acordo de muita gente. Mas que fique explícito, não existe posição do partido favorável a acordo nenhum que trate de anistia. É errado, é inaceitável. Não é essa a posição do nosso partido e se alguém se movimenta nesse sentido, o faz erroneamente. Particularmente, além disso, a gente não pode esquecer que acabamos de sair de um encontro nacional do nosso partido, em que a posição que prevaleceu foi a de enfrentar nas ruas, enfrentar qualquer possibilidade de anistia, que inclui, inclusive, a redução de penas para os agora condenados. E o fato é que qualquer movimentação no sentido de anistia é uma vitória da extrema-direita. E qualquer vitória da extrema-direita e do centrão, nesse momento, é uma derrota para o governo Lula, para as forças democráticas e populares e para o Partido dos Trabalhadores. Então, negociar com o centrão, aceitar a chantagem e a pressão deles e da extrema-direita para aprovar algum tipo de anistia, mesmo que venha a ser a redução de penas, é entregar um presente para aqueles que querem nos derrotar agora e em 2026. É por isso que, neste domingo, dia 21, em diversas partes do país, foram convocadas mobilizações
Mobilizações contra a PEC da blindagem, contra a anistia e em defesa da pauta do povo. Bom, estes e outros assuntos foram tratados nas reuniões, foram mais de uma, foram 2 reuniões que ocorreram essa semana, da Comissão Executiva Nacional do nosso partido. E é um informe sobre ela que a gente escuta a partir de agora. E nós escolhemos começar apresentando a intervenção feita pela companheira Natália Sena, no ponto que tratou da conjuntura. Então a gente começa ouvindo agora a intervenção de Natália Sena na Comissão Executiva Nacional do PT. Não é uma embocadura adequada para o momento político que a gente está vivendo, não. É um texto todo organizado, a parte inicial, que fala da conjuntura política, numa linha que é pró-instituições. Então, a gente defende o Estado Democrático de Direito, a gente defende o fortalecimento de instituições, a gente coloca o STF como salvador da pátria. Eu acho que está errado. Acho que isso despolitiza o debate que precisa ser feito, e eu acho que tira o foco do que a gente precisa fazer agora, que é uma luta contra a extrema-direita e contra a direita neoliberal, né. Essa ideia do centro, né, e da frente ampla está se dissolvendo na nossa cara, né, os caras estão se articulando contra nós e a gente fica numa retórica que eu não estou encontrando sentido, assim. É um pouco de auto-engano, às vezes. Eu não sei se a gente acredita mesmo. Bom, eu não acredito e acho que muita gente não acredita, mas fala coisas que são vazias, entendeu? Essa coisa do Estado Democrático de Direito, sinceramente, eu acho que é muito errado a gente ir por essa linha, de defesa do sistema, né. A gente reclama que o Bolsonaro é visto como antissistema e a gente está cruzando uma linha de virar os defensores do sistema mesmo. Então, está consolidando ele como defensor, no lugar do antissistema. Eu acho que dá para comemorar o que aconteceu, a condenação, que é preciso comemorar, óbvio, é uma vitória, óbvio. Dá para comemorar de outra forma, né, com outra embocadura. Óbvio que a gente tem que exaltar o ineditismo da decisão de punir generais, né, de punir golpe. Tem que exaltar que Bolsonaro merecia ser condenado, não só pelo que ele tentou fazer, mas pelo que ele fez. Então, nessa linha aí de olhar para a vida do povo, tem que denunciar o que ele fez na pandemia, o que ele fez de ruim no governo dele, né, e não defender as instituições. Acho que tem que deixar nítido que isso tem um impacto num certo freio, que pode servir de freio, né, pode servir, em relação às pretensões da extrema direita, né. Então acho que a gente tem que comemorar nesse sentido, mas tem que comemorar também denunciando, atacando. Então a gente tem que falar muito grosso contra a anistia. Não dá para só colocar sem anistia, tem que organizar melhor como é que vai ser essa luta, contra a anistia. Gilmar já deu o recado aí, né, então tem um acordo aí sendo gestado. Acho um erro, mas e para além do Congresso? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai mobilizar, né? Não dá para ser só no Congresso. Ainda mais com esse informe aí é que não dá mesmo. Então tem que falar muito grosso contra a anistia, contra indulto, contra Tarcísio. O discurso que Tarcísio fez no 7 de setembro em São Paulo é um escândalo. Ele falou muito grosso com a gente, com o STF, deu um recado muito nítido e parece que nada aconteceu. Então, assim, eu acho que tem que comemorar mais com os pés no chão. Acho que a gente está comemorando muito, desorganizadamente, né, e muito, com uma certa autoilusão de que é através do STF que as coisas vão ser resolvidas, e eu não acho que são, que é. Então, assim, concretamente em relação ao texto, eu proponho que a gente tire essas exaltações ao Estado Democrático de Direito e à defesa das instituições. Acho que isso não agrega em nada ao texto e comemore a vitória no STF de outra forma, reconhecendo que foi uma vitória e politizando mais. Acho que no item 10 tem uma expressão que é tranquila de ser alterada, que é sobre a desarticulação do pacto da extrema-direita. Acho que tem que ser mais duro, falar em derrota, é o mínimo. Como eu já disse, eu acho, tem um item aí que fala da frente ampla, eu acho meio profissão de fé nesse momento falar disso, mas enfim. E eu acho que tem que incluir a redução dos juros,
e a mudança da meta de inflação. Sinceramente, não dá para entender essa lógica de falar entre nós. Não dá para entender e concordo com o que Gilmar falou, tem que fazer pressão nesse sentido, né, e fazer pressão é falar publicamente. Sugiro também, estou concluindo já, estou vendo aqui que o meu tempo está acabando, sugiro incluir referência à luta em defesa do fim da escala 6x1, que eu acho que não entrou. Sugiro fazer uma referência à reforma administrativa, tem que atacar a proposta de reforma administrativa. E, por último, sugiro, incluir menções de solidariedade à Palestina, Venezuela e também, mencionar a situação de Cuba, que está muito difícil. Então acho que tem que entrar isso aí. Enfim, de modo geral é isso. Eu acho que, para concluir, concordo também que não adianta muito ficar falando grosso em defesa do fascismo com essa embocadura que, na prática, transforma a luta contra o fascismo em uma coisa mais retórica. É isso. Obrigado por perguntar. Bom, pessoal, esse foi o áudio da intervenção de Natália Sena na reunião da Executiva Nacional. Nós também pedimos que Natália gravasse e nos fizesse um informe explicando quais foram as discussões, que posições apareceram em uma semana marcada por tantos elementos na conjuntura que exigem uma posição do nosso partido e uma orientação para a militância petista. Então é o informe da Natália Sena que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, ouvintes do podcast Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Vou gravar um informe de 2 reuniões da Executiva Nacional do PT que aconteceram essa semana. A primeira reunião aconteceu no dia 16 de setembro, na terça-feira, uma reunião que já estava convocada há algumas semanas, inicialmente para debater o regulamento dos encontros setoriais, mas que acabou debatendo várias outras questões. Primeiro, aconteceu um debate de conjuntura, né, a partir de um texto que foi enviado alguns minutos antes da reunião e da necessária avaliação dos atos do 7 de setembro que tinham acontecido na semana anterior, né. O texto foi apresentado pelo secretário-geral Henrique Fontana, né, e conforme nós expressamos no debate, consideramos que se tratava de um texto, né, que apresentava uma avaliação muito insuficiente da conjuntura, né, que não tocava nos pontos sobre a anistia no tom adequado, né, que insistia na formulação sobre o combate ao fascismo, o centro de tudo, sem tratar da necessária luta contra a direita gourmet. É um texto que não falava das questões da política econômica, por exemplo, a necessidade de baixar a taxa de juros, de mudar a meta da inflação, ele que não tratava das questões internacionais adequadamente, não citava Palestina, Venezuela, Cuba, enfim, a gente expressou essa opinião na reunião, né, certamente o Patrick vai colocar aí o áudio da nossa fala, da nossa posição na reunião. Agora, acabou que em função da conjuntura, né, debate central que apareceu não de forma central no debate, mas veio a se tornar central ao longo do dia e principalmente do dia seguinte ao da reunião, é o debate sobre a votação no Congresso Nacional da PEC da blindagem e do requerimento de urgência da anistia. Esses 2 assuntos apareceram na reunião, né, como eu disse, não apareceram de forma central, mas apareceram lateralmente na reunião, quando foi proposto por uma companheira que se incluísse no texto uma posição contrária, explícita à votação da PEC da blindagem. Nós nos manifestamos de forma favorável que isso fosse incluído, e aí, né, quando a CNB fez a sua fala, é que apareceu a primeira vez a posição que depois veio a se materializar na votação, né, que foi a de que estaria em curso um possível acordo em torno dessa votação da PEC da blindagem, né. A posição foi expressada pelo companheiro Gilmar Tato, que inclusive depois votou nessa posição, né. Então é pública essa posição dele a favor de um acordo envolvendo o voto nessa PEC. Ele defendeu isso na reunião, né, e isso não foi a voto, né, mas não foi debatido por muita gente, né. Foi algo que foi, na fala do presidente Edinho, também apareceu como uma possibilidade que se considerava,
mas não, como eu disse, não teve votação acerca do assunto, né, com um debate em aberto. Em seguida a reunião, teve reunião da bancada, e a informação que a gente tem é que na reunião da bancada, o assunto foi deliberado no sentido da posição que consideramos a posição correta, que é a posição contra a PEC da blindagem e contra também qualquer acordo em torno desse requerimento da anistia, né. E aí isso se materializou na votação da imensa maioria da bancada, mas mesmo assim houve 12 votos a favor dessa PEC da blindagem, né. Na nossa opinião é um erro imenso, seria um erro fazer qualquer acordo que colocasse a nossa digital nesse projeto, e fica ainda mais esdrúxulo quando a gente vê que é um acordo, que não tem efetividade nenhuma. No outro dia, a Câmara aprovou a PEC, o requerimento da anistia, né, da urgência da anistia, e, ao contrário de alguns poucos que tentam colocar isso na nossa conta, né, na conta do não acordo, na verdade isso já seria aprovado de qualquer jeito. O que eles tentaram foi nos sujar com esse voto na PEC da blindagem e, em alguma medida, conseguiram, felizmente, com o setor minoritário da bancada que caiu nessa. O outro ponto da reunião, né, da reunião do dia 16, foi a votação do regulamento dos encontros setoriais, né, como já foi divulgado. A principal questão que eu queria destacar aqui é que vão ser encontros 100% virtuais, e nós votamos contra esse regulamento. Achamos que ele é muito insuficiente, despolitiza o processo, né, não achamos que vá efetivamente servir para organizar e para mobilizar como seria importante nesse momento, né, mas foi o que foi aprovado. Então vamos ter aí encontros setoriais com um calendário bastante apertado, começa agora, termina em janeiro, todos os setoriais de secretarias e em formato 100% virtual, com exceção de mulheres e de juventude. Por fim, foi aprovada uma resolução sobre sessões de TV, né, propaganda partidária, que prevê um conteúdo, né, uma orientação de conteúdo nacional, mas com abertura para que os estados que queiram fazer seus próprios programas, desde que seguindo a orientação nacional, também façam. Então isso é uma coisa que foi definida na reunião. Foi também aprovada uma resolução sobre o SASSE, que é as contribuições financeiras, uma resolução sobre parcelamento, também já foi divulgada essa resolução. E, por fim, um debate interessante sobre, problemas remanescentes do PED no que diz respeito à judicialização de divergências internas, né. Foi aprovada uma resolução da SOG, que prevê que em casos de judicialização que afetaram a composição das instâncias durante o PED, quem deu causa a essa judicialização, ou seja, quem entrou com a ação, não possa fazer parte da comissão provisória que vai ser formada para dirimir, né, as divergências que são fruto da judicialização. Então isso foi também alvo de um debate bem intenso, né, porque havia setores do partido que, defendiam que a judicialização não implicasse nesse tipo de consequência, né. A gente defendeu que implicasse e a maioria da direção, defendeu e aprovou que essa resolução valesse para todos os casos onde houve judicialização. A resolução geral, né, que a princípio surge no contexto dos conflitos do Maranhão, mas não é uma resolução sobre o Maranhão, é uma resolução genérica. A outra reunião foi a reunião de ontem, né, reunião foi convocada em caráter extraordinário, em função dos acontecimentos da conjuntura nas últimas 48 horas, né, a votação da PEC da blindagem, toda a repercussão que causou, também a votação do requerimento de anistia e a deflagração de uma convocação de atos para esse final de semana. Então, foi convocada essa reunião extraordinária, foi feito um debate, né, debate que, se era para ter sido sintetizado numa nota, uma nota que não saiu até agora e aparentemente não vai sair, porque no fundo existem divergências dentro da própria corrente majoritária do PT sobre o que fazer em relação a esse tema, né. Explico. O debate na reunião foi todo no sentido de que era preciso mobilizar, era preciso convocar, era preciso dar um conteúdo político a essa mobilização, e era preciso afirmar sim a nossa posição contrária à PEC da blindagem e ao requerimento de anistia, sem qualquer tipo de acordo em torno disso, né. Então, o conteúdo da reunião, resumidamente, foi nesse sentido, não houve divergência em relação a isso.
Obviamente houve quem defendesse uma prioridade maior num ou noutro tema, né, havia quem defendesse a prioridade maior na anistia e nos nossos outros assuntos, como isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, fim da escala 6x1, debate de soberania, né, e deixar em segundo plano a questão da PEC da blindagem. Outras pessoas defenderam que era inescapável colocar na centralidade a PEC da blindagem pela mobilização que causou. Enfim, todo esse debate aconteceu, mas houve unidade em torno de convocar as mobilizações, né, e de ter todos esses temas na pauta. PEC da blindagem, contra qualquer tipo de anistia, qualquer tipo de gradação de pena e todos esses outros temas que eu já falei, que são as pautas do governo, as pautas da questão econômica, enfim. Após a reunião, ficou encaminhado de se tentar fazer uma nota, de se tentar não, de se fazer uma nota para divulgar a convocação do PT, né. E aí se instalou um imbróglio em relação a essa nota, a gente participou, né, da elaboração da proposta, mas, isso não está explícito, mas o que está se compreendendo do fato da nota não ter saído até agora, né, e das discussões no grupo de Zap, enfim, é que não existe acordo com a convocação do ato, né, com o PT convocar o ato. E aí, por isso, a gente está convocando, obviamente, a militância petista em todo o país está participando, mas a gente está numa situação que é meio esdrúxula de até agora não ter saído nenhuma nota da direção nacional do PT. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pois é, que posição o nosso partido terá? Excepcionalmente, nós gravamos a edição do podcast neste sábado, dia 20 de setembro. E agora há pouco, nesta manhã, saiu um card no perfil oficial do PT no Instagram, convocando para os atos deste domingo, dia 21, em todo o país. Então, pelo menos nesse caso, existe uma convocação. O PT está participando da convocação. Convenhamos que lançar um card 24 horas antes é algo, no mínimo, tímido. Nós deveríamos ter uma posição muito mais explícita, muito maior e um convencimento às nossas principais figuras públicas, dirigentes, lideranças, deveriam estar desde a última terça e quarta-feira engajados na convocação para que as pessoas fossem para a rua. A executiva nacional tinha que ter tido uma posição muito nítida nesse sentido. Por quê? Porque essa dubiedade, na mesma linha das, convenhamos, companheiradas, trágicas entrevistas concedidas pelo novo presidente do nosso partido, na Globo News e outras, tentando justificar o injustificável, dando respostas que não respondem nada, não pode ser essa a linha do partido num momento tão decisivo quanto esse. Por isso, vamos reforçar a mobilização, o convite, a articulação, para que as ruas do país nesse domingo estejam cheias em todo o país, contra a anistia, contra a PEC da blindagem e em favor da pauta do povo, pelo fim da escala 6x1, pela taxação dos super ricos e por, obviamente, políticas que caminhem muito mais à esquerda e que enfrentem os dilemas que a gente vive nesse momento. Sem esquecer de coisas como, por exemplo, a redução da taxa de juros, o enfrentamento e a defesa da soberania nacional. Tem muita coisa para ser defendida e tem muita luta para ser feita. E dito isso, vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu nos últimos dias lá em Sergipe. Pois é, a gente já escutou aqui algumas edições do informe feito pelo companheiro Lício Lobo sobre o encontro estadual do PT em São Paulo e estão ocorrendo ainda encontros estaduais. Pedimos ao companheiro Tadeu Brito, lá do estado de Sergipe, para nos fazer um informe explicando como é que foi esse encontro e quais são as perspectivas sergipanas para esse próximo período. Rua, rua, rua. Como ocupar as ruas e como cada vez mais ampliar a mobilização popular pelas pautas importantes para o povo brasileiro. Essa é a principal perspectiva e debate em curso no PT de Sergipe. Olá, Patrick, demais ouvintes do podcast. Meu nome é Tadeu Brito, eu sou integrante da direção estadual do PT, agora eleita em 6 de julho, nas eleições internas do partido, e vou aqui desenvolver alguns informes da nossa situação política e social aqui no estado. Dia 6 de setembro, véspera do Grito dos Excluídos, véspera de um Dia Nacional de Mobilização, onde esquerdas e direitas foram às ruas, houve um encontro estadual do PT, onde o presidente nacional Edinho teve aqui em Sergipe e participou do encontro. Bom,
digamos que foi uma intervenção censal do nosso presidente nacional, mas estadualmente os movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores estava engajado na mobilização do 7 de setembro e fez uma bela marcha, né. Um fato curioso é que, assim, a gente tinha uma abre-alas, que era uma simbologia, né, de Bolsonaro, dos generais presos numa cela. E isso animava, né, tinha samba reggae, tinha bateria, muita animação, as pessoas entrando na marcha, mas várias pessoas falavam assim: "Cadê a tornozeleira?". Então, assim, é impressionante como existe espaço para a luta popular e a gente precisa botar sangue nos olhos do partido para poder dirigir esse processo e construir melhores condições para a reeleição do companheiro presidente Lula. Hoje, dia 19 de setembro, teve a primeira reunião da nova direção estadual, véspera do Dia Nacional de Luta, né, aonde as esquerdas, o povo brasileiro vão às ruas para lutar contra a bandidagem que deputados e deputadas no Congresso Nacional estão tentando fazer para blindar, né, a si próprio e aos seus esquemas, e contra a tentativa de anistiar golpistas que tentaram em 2023 implementar uma nova ditadura militar e assassinar o presidente. Imagino o que eles fariam conosco. Bom, apesar de que as maiorias do PT nacional e do PT estadual não apontassem isso no PL, diferente de nós da articulação de esquerda, eles tiveram que encampar essa luta. No caso aqui de Sergipe, a gente não só no 7 de setembro, como agora no dia 21, o conjunto das esquerdas estão unificadas desde o início, da construção ao processo de mobilização permanente, e a gente espera, sim, constituir na frente eleitoral uma política de esquerda popular, um programa de transformação que seja a base de sustentação da candidatura de reeleição de Lula aqui em Sergipe, que possa ter um segundo palanque, né? Mas é evidente que o atual governador, que diz apoiar a reeleição de Lula, não entrega à frente ampla da qual ele diz fazer parte nacionalmente os votos dos seus aliados. 8 deputados federais tem Sergipe, 7 deles, 2 de extrema direita, mas os outros 5 aliados do governador, votam contra o governo Lula. Bom, nós sabemos que o Lula está preocupado, está pensando, está trabalhando, e é por isso mesmo que a atual maioria do PT de Sergipe, formada por parte da CNB, pela Resistência, pelo EPS, pelo movimento PT, não apresentou tese definitiva nas eleições do partido, porque tem uma indefinição, porque eles não querem enfrentar Lula de frente, não querem enfrentar a política de frente, não querem contestar a política nacional de frente ampla, mas sabem que aqui no estado a frente ampla na vida real quer os excluir, certo? Mas vamos ver no que vai dar. A nossa tática, a tática da articulação esquerda é impulsionar na sociedade a importância de ter um palanque de esquerda para reeleger o governo Lula, para eleger os 2 senadores nas próximas eleições, para ampliar a bancada federal, além de João Daniel, e para eleger uma bancada de esquerda na Assembleia Legislativa, ampliando o que já tem hoje. É isso. A situação é difícil, mas é em momentos difíceis que a gente supera. Essa é a tese que a gente está defendendo. Bom, assim como a nível nacional, estadualmente a gente não conseguiu enfrentar nas eleições internas do partido a força das máquinas, que filiaram à torta e à direita, e a gente priorizando a luta social, no caso específico de Sergipe, a gente, né, teve candidatura e chapa própria, né, houveram 3 candidaturas e 3 chapas, certo? Uma parte da CNB vinculada ao ministro Márcio Macedo teve uma outra candidatura e chapa, e assim, sumiram, né, depois do PED, não foram para o encontro, não foram hoje na reunião do diretório, não foram no ato do dia 7 de setembro, espero que tomem vergonha na cara e vão agora no dia 21 para as ruas, né, aonde estiverem. Mas, objetivamente, a indefinição no PT de Sergipe, na nossa opinião, vai se resolver também na rua. Precisa-se ter uma ampliação da mobilização popular. E nós, da articulação esquerda, estamos fazendo esse debate de público, certo? Então, Patrick, eu espero ter contribuído nos informes, o cenário está em aberto e vamos para a luta. Rua, rua, rua. Valeu, Tadeu, obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai escutar agora um trecho da intervenção feita pelo companheiro Fábio Rosa,
O Fábio é militante do PT e atualmente preside o Sinagências, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Agências Reguladoras. E o Fábio esteve há alguns dias na Câmara dos Deputados, participando de atividade em relação ao tema da reforma administrativa. Talvez alguns dos que estão nos escutando não estejam acompanhando a discussão. Afinal de contas, é uma discussão que pode, em alguma medida, nesse momento, estar mais restrita aos servidores públicos federais. Mas, na nossa opinião, é um tema que a gente tem que acompanhar com muita, mas muita atenção, porque é um tema que a gente não pode errar. Há uma discussão sobre a realização de uma reforma administrativa. E o que se escuta até o momento não é que essa reforma seja boa ou positiva. Portanto, mesmo sem um texto, mesmo sem a versão ainda apresentada, o debate está acontecendo. E é a intervenção feita pelo companheiro Fábio sobre esse assunto em atividade feita na Câmara que a gente escuta a partir de agora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero agradecer ao deputado Arnaldo Jardim pelo convite, cumprimentar a deputada Alice Portugal, sua companheira Érica Cocai ali e outros deputados que têm prestado serviços aí no apoio aos servidores e às agências reguladoras. Primeiro, falar da dificuldade que é estarmos aqui hoje fazendo um debate em abstrato, um debate sem texto. Já são meses e meses, né, que está sendo colocado esse debate da reforma administrativa e até agora a gente não tem nenhuma linha, nenhum texto para poder criticar. E eu estou muito surpreso aqui hoje, viu, deputada Alice, com o nível de desconhecimento de funcionamento da máquina pública que está sendo apresentado pelos proponentes dessa reforma, que, na verdade, soa a nós como uma repetição, em palavras mais suaves, em uma linguagem mais cordata, das mentiras e dos preconceitos que demonizam os servidores e servidoras públicas desse país, né, há quase 40 anos. Vamos falar de combate aos privilégios? Segundo dados, segundo evidências, segundo o IPEA, o salário médio de um servidor público federal do Executivo está em torno de R$ 5.627,41, pagando 27% de imposto de renda. Então, se a gente quer falar em combate a privilégios, esta casa tem que se comprometer em fazer a taxação daqueles que ganham 10, 20 vezes esse valor e não pagam nada de imposto de renda. Então, vamos falar em combate a privilégio, pauta 0, justiça tributária. E outra coisa, é importante a gente ver a forma, né, como se pretende fazer uma nova caça aos marajás 4.0 agora, em torno da desinformação sobre o trabalho remoto. Eu ouvi, para falar do trabalho remoto aqui, eu ouvi as palavras abusos, eu ouvi a palavra bagunça. Então, vamos às evidências, vamos aos fatos, não é? Na Anvisa, o tempo de anuência de importação reduziu-se, né? Ele que variava entre 30 e 45 dias, hoje ele demora entre 3 e 5 dias. Na ANEEL, nós tivemos um aumento de 38,5%, justamente nas análises processuais, tivemos um aumento de 25% nas fiscalizações. Nós tivemos, na ANAC, uma redução de 40% do absenteísmo com o trabalho remoto. Então, o que os dados nos mostram, eu poderia passar o dia inteiro falando aqui, mas o que os dados nos mostram é que os indicadores de produtividade, os indicadores de economia de recurso público e os indicadores de absenteísmo melhoraram. Então, as falácias, elas não sobrevivem às evidências. E outro ponto, que é um ponto central, que é um ponto importantíssimo para que a gente trate aqui, é justamente a questão dos contratos temporários. Quando a gente está falando em contratação temporária, o povo brasileiro precisa saber das consequências que nós estamos falando. Quando falamos em temporários, estamos falando em servidores públicos que não têm a prerrogativa de dizer não aos poderosos. Traduzindo em miúdos, o que é que nós vamos ter como consequência disso? Nós vamos escancarar o Estado brasileiro, caminhando para a conclusão, para as piores práticas de corrupção generalizada. E isso é fundamental no momento em que nós descobrimos como sociedade que a cúpula das facções, ela não está atuando no morro, ela não está atuando na favela, ela está atuando na Faria Lima. Então, é a possibilidade, a generalização da corrupção,
esta é a promessa dessa reforma administrativa para o futuro do Brasil. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado, companheiro, por ter enviado a sua intervenção. E desde já informo que a gente vai pedir que o Fábio e outros companheiros do movimento sindical venham até o podcast e participem para nos manter informados da luta que já está ocorrendo em todo o país em defesa do serviço público. E a gente encerra, pessoal, a edição de hoje do nosso podcast, reforçando o convite para que nesse domingo, dia 21, todas e todos vamos às ruas defender aquilo que nesse momento precisa ser defendido com todas as forças. Contra a anistia, contra a PEC da blindagem e em favor da pauta do povo. Para além disso, essa semana tem encontro da Organização das Nações Unidas, nos Estados Unidos. Fiquemos atentos, porque as repercussões do que está acontecendo lá podem ter algum significado. Esperamos que tenha e que sejam positivos. Primeiro, em relação ao povo palestino. E em segundo, no caso do Brasil, como vai ser o discurso do presidente Lula em relação ao tarifaço e aos ataques contra a nossa soberania e de outros países da região e do mundo por parte do governo Trump. A gente se encontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.